Eu sou Sheila Madri, sócia da RIC e Associados, e é um prazer enorme estar aqui na Arena Magistral, conversando com vocês um pouquinho sobre sucessão familiar. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Farmag pela oportunidade, pelo privilégio, pela parceria conosco. A RIC e Associados é uma empresa que atua nos programas de qualificação de sucessores, nos programas de governança corporativa e no desenvolvimento da empresa familiar há 30 anos. Esse ano nós vamos completar 31 anos no mercado. E aí a intenção é de conversarmos um pouquinho hoje sobre o processo de sucessão e quais são as questões mais relevantes no desenvolvimento da empresa familiar. Para isso eu queria começar compartilhando tela com vocês e uma palestra já com os templates aqui, para que nós possamos realmente conversarmos a respeito do que é sucessão ou de como é que a sucessão se configura nas empresas familiares e dentro da lógica de desenvolvimento mesmo, para perpetuar o sonho do fundador, da fundadora e perpetuar o negócio para as próximas gerações. Então, vamos começar conversando sobre o que é sucessão. A primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte: a sucessão é uma sequência de pessoas, fatos, ações que se sucedem sem interrupção. Essa é a questão aqui, ou com um pequeno intervalo. Então, todas as vezes que a gente conversa um pouco sobre sucessão, nós vemos no semblante dos fundadores, das fundadoras, daquele que desenvolve ou daquela que desenvolve o negócio, uma certa angústia, porque o que vai ser do meu negócio? Quer dizer, tanto esforço, tanta luta, tanta dedicação, e o que vai ser desse empreendimento daqui para frente? Então, quando a gente, nos trabalhos que a gente desenvolve junto a algumas empresas, às vezes a gente percebe aquele sucessor que está lá e que entende o negócio, que vivencia o negócio durante muito tempo, e às vezes a gente percebe também aquele sucessor que cai de paraquedas dentro de uma atividade de gerenciamento e que, de alguma forma, não viveu a organização, não entende quem são os clientes, não entende que mercado atende, não entende efetivamente qual é o diferencial desse negócio. Então, quando um sucessor assume um negócio dessa forma, o que acontece é que funcionários, clientes começam a perceber que não é mais do mesmo jeito que era quando o pai ou a mãe, ou o tio ou a tia trabalhavam naquela empresa ou quando eles atuavam efetivamente no dia a dia do negócio. Tem alguma coisa que está diferente, tem alguma coisa que mudou. E por conta disso, a gente começa a exercitar como consumidor ou como funcionário uma certa desconfiança. Você começa a perceber, mas isso daqui não é o que eu conheço, isso aqui não é o que eu vivi até agora. E quando a desconfiança vem, porque tem alguma coisa muito diferente, essa desconfiança normalmente ela pressupõe uma migração, uma saída desse cliente para um outro lugar, porque ele se sente desconfortável, não é mais um lugar confortável, não é mais o mesmo lugar que ele vivenciava. Os funcionários começam a achar que aquilo lá está esquisito, que aquilo lá está inseguro, eles começam a buscar uma nova forma de atuar, que não é mais, às vezes, tão envolvente, ou eles começam a procurar um outro lugar para estarem como colaboradores. Então, quando a gente fala em sucessão nesses termos, e olha que nós estamos usando aqui uma definição do Aurélio, a gente começa a perceber que precisa entender, planejar e fazer com que esse sucessor, familiar ou não,
que ele entenda os valores da empresa, que ele entenda quais são os contornos culturais desse negócio, porque senão o intervalo não vai ser pequeno e a interrupção vai ser gigantesca. Então, nesse sentido, o processo, deixa eu só tirar aqui um pouquinho, o processo de sucessão, ele é realmente uma questão de continuidade. Quando a gente fala de perpetuação, são raros os negócios que a gente vê que estão lá na terceira, quarta, quinta geração, mas eles existem. E eles existem por um motivo muito simples. Não é a empresa que trabalha para o sucessor trabalha para a empresa. Então, olha, nós estamos falando sobre um processo de educação, de engajamento, de vivenciar. Quando a gente fala de experienciar, nós estamos falando de vivência mesmo. Eu coloco aqui a minha barriga atrás do balcão, eu entendo, ou vou lá para dentro do laboratório, eu entendo esse negócio. E aí, quando a gente fala em expansão, a empresa familiar, ela cresce em progressão geométrica. Então, por que eu falo que a empresa familiar cresce assim? Porque eu posso ter herdeiros que não são sucessores. E se eu sou herdeiro hoje, eu sou sócio amanhã. Então, uma questão extremamente delicada é organizar a empresa para um processo de prestação de contas, para garantir a prestação de contas efetiva para aquele que é sócio que não atua na empresa. E aí, de alguma forma, eu preciso ter isso muito bem organizado. Por quê? Porque qualquer desconfiança, e a gente percebe também no nosso dia a dia dentro da empresa, dentro da Rica, que qualquer desconfiança, qualquer questão mal organizada, mal estruturada, qualquer falta de transparência, pressupõe conflito. Então, o que nós percebemos não é briga por dinheiro, na maior parte das vezes, é briga por poder, é briga porque eu acho que tem alguém escondendo alguma coisa. Então, quanto mais transparente, mais organizado, melhor é a minha capacidade de prestar contas. Por quê? Porque eu vou precisar expandir o meu negócio. Esse negócio tem que ser lucrativo para todos os sócios, no percentual que cada um tem. Então, se um fundador, uma fundadora monta um negócio hoje, e se eles, por exemplo, têm 3 filhos, eles são 3 herdeiros. Necessariamente não estão os 3 dentro do negócio, mas são 3 herdeiros. No dia que eles herdarem essa empresa que era a base de sustento para uma pessoa só, ou uma família só, ela acaba se tornando base de sustento para 3. E assim, continuamente. Então, entender que é necessário expandir, às vezes é necessário sim, porque a gente precisa garantir que essa empresa seja rentável para todos os sócios. E o sucessor tem que ser empoderado. Eu acho esse termo meio banal, as pessoas têm falado de empoderamento de uma forma meio banal, mas olha bem, eu tenho que ter poder para desenvolver o meu negócio, para gerenciar o negócio. Se eu sou um sucessor, eu tenho que ter esse poder. E é muito complicado você fazer com que alguém assuma poder sem ter competência. Então, no final das contas, eu estou oferecendo primeiro competência em larga escala, conhecimento em larga escala, para depois oferecer empoderamento. Porque é muito perigoso, perigosíssimo você empoderar alguém sem oferecer qualificação plena para que essa pessoa consiga desenvolver esse poder da melhor forma possível. Então, nós estamos falando sobre continuidade. A lição aqui é qualificação dos sucessores e transparência na prestação de contas para sócios, estando esses sócios dentro da empresa ou não. Então, o que a gente pressupõe no desenvolvimento organizacional? A primeira coisa é o direcionamento estratégico. Para onde nós vamos? Então, se eu tenho uma empresa
e por enquanto é minha. E amanhã ela vai ser dada pelos meus filhos, minimamente eles têm que ter conhecimento, mesmo que eles não atuem, eles têm que ter conhecimento para garantir o direcionamento da empresa. Para onde essa empresa vai? Como é que eu vou orientar a pessoa que está tomando conta do negócio? O que essa pessoa tem que ter de prestação de contas conosco, sócios, para que esse trabalho realmente seja um trabalho de edificação do negócio rumo à perpetuidade. Segunda questão são processos e rotinas das diversas áreas da empresa. A coisa mais necessária para o processo de prestação de contas é ter um mapeamento de processos. Saber exatamente como os processos são feitos e ter indicador. Então, quando a gente fala de indicador, muita gente acha que indicador é uma coisa muito sofisticada, é para empresa de grande porte, empresas multinacionais, não é. Por exemplo, qual é o meu índice de inadimplência? Isso é um indicador. Qual é a rotatividade de funcionários dentro do meu negócio? Outro indicador. Então, aqueles indicadores que são necessários para a gestão da empresa, isso é fundamental. Só que com processos desajustados, eu tenho indicadores desajustados. Com processos alinhados, os meus indicadores tornam-se melhores. Então, se eu tenho um índice de inadimplência altíssimo, eu preciso ter um processo de cobrança ou um processo de crédito para vendas maiores que seja realmente bom, para que eu não tenha um processo de uma inadimplência tão alta. E o terceiro ponto é o sistema de gestão de pessoas. Ou seja, eu tenho que garantir que as pessoas que estão dentro da minha empresa realmente sejam produtivas. Então, isso significa que as regras, por exemplo, vinculadas à legislação, elas têm que estar minimamente organizadas. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho o encaminhamento, por exemplo, da minha folha de pagamento e das minhas obrigações para com os meus colaboradores, enviados todo mês diretamente para o Ministério do Trabalho. Muita gente falou, agora não tem mais o Ministério, tem uma Secretaria do Trabalho, não tem mais os fiscais do Ministério do Trabalho andando por aí. Por quê? Porque não precisa. O governo está dentro das nossas empresas, todo santo dia, sabendo exatamente quem são os nossos colaboradores, o que eles tiraram de férias, o que eles tiraram de licença, como é que está a situação de saúde e segurança, quais são os atestados que eles entregam, qual é o endereço, eles sabem absolutamente tudo, porque o e-social é uma realidade hoje. Então, em primeiro lugar, as obrigações têm que estar adequadas, porque eu posso ter problemas significativos em relação a isso. Em segundo caso, eu preciso garantir que essas pessoas tenham direcionamentos de trabalho. Sim, e uma das coisas mais básicas do mundo é o seguinte: se eu sou um sucessor em processo de qualificação, se eu sou filho, filha, sobrinho, parente de algum dono ou dona de um negócio, de uma farmácia magistral, e eu não sou sócio, eu sou funcionário. Isso é uma premissa básica. Quem não é sócio é funcionário. E uma das coisas mais... Porque, por exemplo, categoria de filhos ou parente de donos de negócios, de empresas, isso não existe dentro de negócio nenhum. E tem uma outra questão. Eu sempre escuto dos sucessores, dos filhos, de uma forma geral, que os pais dizem para ele: não, vem trabalhar aqui comigo. Eu vou fazer o quê? Entra aí, vai olhando a empresa, vai se ambientando na empresa, acha alguma coisa para você fazer. Vamos combinar que se as pessoas vão achar alguma coisa para fazer, é sinal que os seus colaboradores, os seus funcionários não estão fazendo o que deveriam, porque as atividades já têm determinados donos.
E, às vezes, o filho, filha, sobrinho, ele fica meio perdido, ele não sabe para onde ele vai. Eu tenho que oferecer um cargo, nem que seja um cargo de secretário, qualquer cargo, porque aí tem responsabilidades, tem atividades para serem feitas. O sistema de gestão de pessoas pressupõe atribuições no meu cargo. Então, quando a gente fala do que é que vai ser esse sucessor, ou de como é que esse sucessor vai atuar, na verdade, também entra no sistema de gestão de pessoas, porque ele vai ter que cumprir as regras da empresa, ele vai ter que ter um cargo, ele vai ter que fazer entregas e, de alguma forma, a empresa tem que avaliar o desempenho dele. Ele passa por treinamento para poder ser qualificado, assim, todo o processo que qualquer funcionário passa. Então, esses 3 pontos são direcionadores para qualquer programa de ajuste em gestão e, principalmente, na formação do sucessor. E aí nós temos alguns princípios que norteiam o nosso negócio. Quando a gente fala de empresa, de uma forma geral, nós estamos falando de estratégia empresarial. Mas nenhuma estratégia está bem organizada se eu não levo em consideração a cultura dessa empresa. Cultura é um fator preponderante. Então, o que nós temos aqui é que eu preciso saber quais são os valores dessa empresa. Quando a gente fala de processo sucessório, precisa ser do meu filho, da minha filha, do meu sobrinho? Não necessariamente. Eu posso ter um colaborador de longa data que entende perfeitamente os valores dessa empresa. É que os valores da empresa são muito ligados aos valores dos fundadores do negócio. Então, alguém que foi criado por esse fundador, ou alguém que teve um vínculo mais profundo com esse fundador desde a infância, ele vai entender perfeitamente quais são os valores que ele vai ter que levar em consideração. Então, isso facilita o processo. Inviabiliza a contratação de um sucessor que não seja efetivamente da família? De jeito nenhum. Mas, qualquer que seja o sucessor, ele tem que entender os valores dessa empresa e o contorno cultural. E aí nós temos, nessa outra base, 3 questões fundamentais. Primeiro, atitude. Esse sucessor, ele tem que ter comportamento vinculado e adequado ao modelo cultural da empresa e à estratégia do negócio. Então, não adianta nada eu estar lá com uma estratégia de expansão e, de repente, não ter compromisso com essa empresa. E aí eu vou fazer uma série de atividades minhas para depois eu ir lá fazer o meu trabalho no dia a dia. Não é essa a lógica que os fundadores e as fundadoras dos negócios desenvolveram. A empresa é maior do que os donos, inclusive. Então, quando a gente vai falar de engajamento, nós estamos falando na mesma luta que o fundador teve desde sempre, de madrugar às vezes, de não ter nenhum problema em se esforçar demais. É isso que precisa ser garantido. Então, comportamento adequado, habilidade diz respeito à experiência, eu melhoro a minha habilidade conforme a minha experiência aumenta, e conhecimento diz respeito à formação. Então, quando eu tenho uma formação adequada, que me permite entender aquilo que eu sou, o modelo de dia a dia, de processo, de atividade, que eu consigo criticar isso e pensar em melhorias. Experiência para me dar uma base para saber o que eu posso e o que eu não posso mexer e que não vão necessariamente afetar o meu desempenho junto ao mercado. E o comportamento vinculado à cultura e a estratégia dessa empresa me dão um norte adequado para assumir esse negócio no futuro. E aí a gente entra na questão de valores. Sim, uma coisa importante aqui é o seguinte: esse é um quadro de valores de uma das grandes estudiosas de valores no mundo, a Rokish, o nome dessa autora.
E nós temos um quadrante. Então, observem aqui que nós temos nessa lateral direita, a minha lateral direita de vocês também deve ser, é onde tem universalismo, benevolência, conformidade, tradução, segurança. Nós temos universalismo e benevolência, que é uma forma de atuação muito vinculada a ONGs e a um trabalho de ação comunitária, pode estar dentro da empresa, mas normalmente é uma ação comunitária. A empresa familiar, ela está muito focada nessa parte de baixo, conformidade, tradução e segurança. Então, são valores que têm coisas boas e tem coisas que precisam melhorar. Então, quando a gente fala de segurança, os nossos colaboradores ficam nas empresas familiares por uma vida. Eles ficam produtivos nesse período? Não necessariamente também. Então, nós estamos falando de um contorno cultural que é radicalmente oposto à luta pelo poder. Então, vocês vejam que os donos das empresas familiares, eles não têm um negócio pelo poder. Eles têm um negócio porque eles querem construir alguma coisa e querem deixar um legado. Então, quando a gente tem uma oposição direta, olha só, quando a gente fala de hedonismo, é o prazer para si próprio. Autodireção, estimulação, nós estamos radicalmente contra os valores que existem dentro da empresa familiar. Então, qual é a lição daqui? A empresa não trabalha para o sucessor trabalha para a empresa. Ele é um servo da empresa, tem coisas boas, tem coisas difíceis, mas ele está lá para garantir o crescimento e a continuidade do legado daquilo que foi deixado para ele. Isso é uma característica na maioria dos negócios familiares. Então, dentro dessa situação de perpetuação, nós temos 3 fatores importantíssimos. Primeiro, eu tenho que ter uma estratégia. Para onde vai a minha empresa? O que eu quero da minha empresa? Quem são os sucessores que eu quero definir? E nós temos que pensar no sucessor como aquele que tem maior aptidão para tocar esse negócio. Então, quem é essa pessoa? Segundo lugar, é a questão da união. Eu já vou passar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas eu quero enfatizar aqui mesmo. Empresa que tem conflito entre os seus parentes é uma empresa muito fraca. Quanto maior o conflito, mais fraca é a empresa. A empresa só vai garantir perpetuação, e eu falo de conflito porque é aquele conflito degenerativo mesmo. Tem empresa que, assim, a gente já viu alguns problemas gravíssimos aqui. Não são o mais comum, não é o mais comum verificar isso, mas alguns problemas são muito graves. Eu já vi pai sendo empurrado de uma forma bem grosseira, a ponto de cair no chão por um filho, dentro de uma reunião de conselho. Já vi pai morrendo no hospital e o filho redecorando a sala. São coisas muito extremas, mas que acontecem. E já vi com muito mais frequência irmãos brigando e brigando muito feio. Às vezes a gente entra nos lugares e as pessoas dizem, não, aqui está tudo muito tranquilo, nós nos respeitamos, e de repente você começa a ver algumas coisas muito, muito difíceis. Então, quanto mais eu conseguir essa união, e a união pressupõe transparência, prestação de contas, não tem nada escuso, não tem nada muito, muito pesado. Não, tá tudo tranquilo, nós estamos dentro do mesmo barco, vamos discutir a empresa, mas discutir a empresa no fórum adequado. Então, vamos nos separar no lugar adequado para conversarmos sobre a empresa e não na frente de todo mundo, não. Eu acho que a discordância ela é boa, ela só não pode ser degenerativa de relações. A gente tem que ter construção de relação, fortalecimento da relação
à medida que eu tenho discordância, porque, não, eu tenho essa opinião, você tem essa opinião, a gente vai chegar no meio termo. E aí a questão da preparação para a sucessão. Uma sucessão não se faz do dia para o outro. A sucessão, ela precisa de qualificação, de tempo, até de um cuidado em sentar com esse sucessor, discutir com ele a empresa. Muitos pais, muitas mães não têm muita paciência para isso. É uma coisa muito engraçada. Os pais acham que os filhos têm que pensar igual a eles. E isso não é verdade. Eles não pensam. É muito engraçado mesmo. Eu já tive um cliente dizendo para mim, mas eu criei essa pessoa, ele devia saber como eu penso, devia andar conforme a forma de agir. E não é assim. A gente precisa qualificar, a gente precisa ensinar e a gente precisa mostrar o que é que está sendo pensado como estratégia. O sucessor, ele não vai pegar isso do nada, ele precisa ser qualificado. Então, é nesse ponto que a sucessão demanda tempo, demanda esforço do fundador. Aliás, a melhor sucessão é aquela que o fundador está lá para qualificar esse sucessor. Então, nesse processo, a gente precisa garantir que essas três coisas estejam juntas. Se eu tiver estratégia, não tiver união, não dá, a sucessão não vai acontecer. Se eu tiver união, se eu tiver sucessor e não tiver uma estratégia, eu vou morrer na praia. E se eu tiver um sucessor sem o respaldo, sem a união daqueles, às vezes ele vai ser sócio dessas pessoas, e não tiver uma estratégia, a gente também não chega a lugar nenhum. Então, são pretensões de longo prazo de modo alinhado. Eu preciso organizar todos esses pontos para garantir o melhor resultado. Então, bem rapidamente, a gente está falando de planos estratégicos. A gente tem que ter direcionador do negócio e racionalidade no processo de decisão. Quando nós falamos de família, normalmente nós falamos de emoção à flor da pele. Então, pensar em racionalidade, eu só tenho uma condição melhor de ser racional à medida que eu tenho dado. Sem dado, não dá. Não tem condições. Então, o que são os dados? Eu tenho que pensar, por exemplo, se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, com o meu faturamento, a minha margem por segmento de produto da forma adequada. Eu tenho que pensar se eu vou ou se eu não vou desenvolver a minha empresa dentro de um determinado rumo com as condições para pensar se eu tenho o giro adequado do produto, se eu tenho melhor estratégia de venda, se os meus vendedores estão bem treinados. Então, às vezes as empresas vão crescendo e nós temos lá determinados feudos. Eu tenho alguém cuidando de vendas que não conversa com a área administrativa e financeira, que não conversa com a área de produção. Aí mesmo a coisa fica bem difícil. E aí não deixa que os outros analisem os impactos de tudo isso. Ou seja, eu estou aqui, não venha dar pitaco no meu espaço, porque esse espaço é meu, não é da empresa. Então, pensando também na união, nós temos que entender que uma das coisas mais complicadas é essa transição do fundador para as próximas gerações. Assim, normalmente, os fundadores, eles têm a ideia de que o processo sucessório é tirá-lo da empresa. Nós não entendemos dessa forma. A gente dificilmente, eu acho que eu nunca vi, não posso falar isso de uma forma tão categórica, mas eu não me lembro de ter visto um fundador ou uma fundadora que passe o bastão e nunca mais volte para a empresa, nunca mais queira saber o que está acontecendo no negócio. Eles continuam lá e continuam sendo fundamentais, porque a história da empresa está junto com eles. Então, primeiro,
o fundador é peça fundamental, é peça chave no processo de qualificação do sucessor. E segundo, como os valores dessa empresa estão vinculados com esse fundador, quando a gente tem a passagem para as próximas gerações, eu posso ter, às vezes, perda do contorno cultural da empresa, o que pode ser desajustador. Eu tenho um maior número de pessoas sócias, porque a empresa familiar ela cresce em progressão geométrica à medida que as famílias vão entrando, e mesmo que eu não seja um sucessor, eu sou um herdeiro, então um herdeiro vai virar sócio, e a quantidade de sócios precisa ter uma regra bem definida. Assim, por isso que governança corporativa é fundamental. Estabelecer um acordo de sócios, estabelecer um estatuto de conselhos e regra para o conselho, mesmo para um negócio que não seja grande, um negócio pequeno, é importante para que essas regras sejam cumpridas para as próximas gerações e para que você resguarde a empresa. Porque se eu tiver, sei lá, 20 herdeiros que viram sócios daqui a pouco, todos eles juntos, não dá mais para você entrar num consenso, porque são 20 interesses pessoais conflitando no meio desse caminho. Então, a questão da sustentação do grupo unificado, objetivos compartilhados, apoio entre os membros da família e crenças, valores similares são fundamentais nisso. Então, além desse ponto, nós vamos pensar que aí entra a postura do sucessor. O fundador é uma pessoa que tem resistência a problemas, a reveses. Então, esse sucessor tem que aprender isso. Segunda questão, o fundador ele sempre foi incansável na dedicação ao trabalho. Então, entender também que eu vou voltar a falar, eu trabalho para a empresa, não é a empresa que trabalha para o meu bem-estar. Sou eu que trabalho para a solidez da empresa, para deixar essa empresa saudável e para deixar essa empresa como um legado para as próximas gerações. Depois, obstinação com a empresa. A empresa é uma questão fundamental. Ela não precisa ser a única parte da minha vida, embora muitos fundadores tenham a empresa, eu já ouvi de um não, acho que de mais de um. Eu deixei de ver o crescimento dos meus filhos, eu deixei de ver muita coisa importante porque eu tinha que trabalhar e eu tinha que fazer essa empresa crescer. Então, não significa que o sucessor tem que ser exatamente a mesma pessoa que aquele que fundou. Não tem que ser e não vai ser. É uma outra pessoa, mas eu preciso colocar a empresa como uma das questões prioritárias da minha vida. A empresa é uma, a família é outra, o meu bem-estar é outro, tenho qualidade de vida, equilíbrio, mas a empresa não é a última das minhas prioridades. Ela, às vezes, vai ser uma das primeiras. Uma das questões que aí entra uma questão também do sucessor é que os fundadores são centralizadores. E eu sempre escuto do sucessor falando, eu dei um monte de ideia, não escuta, e diz que está andando assim, desde sempre é assim que vai ficar, eu tenho que mostrar tudo que eu estou fazendo com requinte de detalhes, porque senão não confia. E aí eu escuto também muitos sucessores dizerem, tem medo de perder o poder. Nenhum fundador tem medo de perder o poder, porque ele já tem o poder. Eles não é uma questão de perder poder. O poder é deles, a empresa é deles, eles fundaram. Não é esse o caso. Eles têm medo que essa empresa não sobreviva, não tenha a mesma pujança que eles têm, que eles conseguiram desenvolver desde o início do negócio. Então,
como é que eu diminuo essa centralização? A melhor forma de agir é pedindo opinião para esse fundador. A gente tem que chegar no meio termo. Às vezes a gente escuta fundadores, fundadoras dizendo: ah, o meu filho não me escuta, ele quer fazer umas coisas mirabolantes, essa empresa não dá. E eu vejo sucessores dizendo: meu pai não me escuta. Então a gente tem que chegar no meio termo com condição profissionalizada. Não é que a empresa não é profissional, mas a gente tem que garantir processos ajustados, dados ajustados e diminuir o achismo, porque aí a gente consegue chegar no meio termo. Então, a empresa com controle familiar, ela tem ciclos evolutivos. Então, olha só, independentemente de eu querer ou não, a empresa vai passar por evolução e ela vai passar por transição. Então, mais cedo ou mais tarde, pode ser agora, ou pode ser depois, pode ser no meio de uma fatalidade. É muito difícil falar isso, mas pode acontecer uma fatalidade. E pode acontecer uma virada tranquila, mas a transição vai acontecer. E isso acontece invariavelmente. E aí, esse sucessor, ele tem 3 situações que ele precisa garantir. Ele tem que conhecer a empresa. Ele tem que ter condição de desenvolver o poder, ou seja, ele assume a responsabilidade que lhe é atribuída. E ele tem que ter vontade de desenvolver essa empresa. Alguns fundadores, fundadoras ficam num dilema. Opa, deixa eu voltar. Ficam num dilema porque eu não tenho sucessor, ninguém quer assumir meu negócio. Eu posso ter um colaborador que tem muita vontade, aí ele tem que, aquilo que eu já falei, assumir a postura do negócio, dos valores do negócio, porque se eu colocar alguém que não tem vocação para isso, vai ser muito complicado essa pessoa dar certo. E aí eu preciso, como sucessor, aprender a fazer o trabalho. Isso é uma questão importantíssima. Aprender a conviver nessa empresa. Já vi alguns sucessores, me lembro de uma situação que um sucessor entrava, assim, uma família super unida, os pais já eram a 2ª geração, eles estavam em 4 sucessores da 3ª geração, e aí um deles entrava, não falava bom dia, não falava boa tarde, não falava por favor, era uma pessoa extremamente arrogante e muito qualificada. Não funciona. Os funcionários começam a criar uma resistência a essa pessoa e não vai conseguir. Por quê? Porque a cultura da empresa era uma cultura muito, muito amigável, as pessoas se cumprimentavam, os donos da empresa sempre muito vinculados com seus funcionários. E aí eu preciso assumir o papel que me é atribuído, eu preciso aprender a ser. Então, se eu sou um gestor, ou se eu estou sendo qualificado para ser gestor, eu tenho que garantir o papel assumido. Eu tenho que estar lá para tirar dúvida, eu tenho que estar lá para poder dar suporte, eu tenho que estar lá para ser uma figura presente na resolução dos problemas do dia a dia. Não adianta eu ser um sucessor e estar ausente o tempo todo e não representar o papel que eu tenho que assumir. E aí, aprender a conhecer. É um processo que não vai acabar. O papel do sucessor, ele tem que conhecer continuamente o negócio, a cultura, os funcionários, o mercado, porque o mercado muda o tempo todo também. O perfil dos nossos funcionários tem mudado. Então, esse é um processo cíclico que a empresa precisa garantir periodicamente. Por quê? Porque senão eu perco o andamento do rumo, eu perco a competitividade com o mercado. Se esse sucessor não tiver assumido essa condição, muito provavelmente ele não terá o melhor resultado do mundo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso programa de planejamento
e capacitação para sucessão familiar, fusão, aquisição da farmácia magistral. Esse é um projeto que a RICA está desenvolvendo nesse momento com a Anfarmag, é um projeto que nos deixa extremamente lisonjeados e orgulhosos, porque a Anfarmag é um super parceiro. Então, a gente está fazendo um programa que a RICA já desenvolve com algumas empresas e com algumas instituições, e é um projeto para qualificar sucessores, fundadores, tanto para o desenvolvimento da empresa quanto para processos de fusão e aquisição. Então, esse projeto é um projeto que é um embrião para uma ação maior, que é o Clube de Fundadores e Sucessores Magistrais. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o programa de formação. Então, o programa de formação, na verdade, ele é composto por 3 módulos, já vou explicar para vocês, já vou mostrar um pouquinho isso. 3 módulos a serem desenvolvidos por conta da pandemia, e por conta da distância de muitas farmácias de São Paulo, a gente optou por fazer um programa à distância, mas com aulas ao vivo, e essas aulas ao vivo, elas são complementadas com cases. Então nós temos lá empresas, donos de empresas, sucessores de empresas, que vão conversar um pouquinho dentro desses módulos e explicar como é que foi feito. Pode ser case de sucesso, case de superação, cases inúmeros. Nós temos professores extremamente qualificados e com relevância de atuação no mercado, e nós temos um período, essas aulas vão ser ao vivo, então toda uma infraestrutura organizada com a qualidade da RICA, todos os programas de qualificação que a gente desenvolve nesses anos todos de mercado. E esse programa de qualificação, aqueles que passarem pelo programa de qualificação, eles vão fazer parte do Clube de Fundadores e Sucessores Magistrais. O clube ele é estruturado com muito conteúdo e alguns eventos para fazer com que aquele networking que foi feito, aquela troca de experiências que foi realizada no programa de qualificação, no programa de formação, ele continue numa crescente de empresas, pessoas que podem compartilhar suas experiências, mas nós temos ali entrevistas, nós temos artigos, nós vamos ter podcasts, nós temos eventos para poder discutir a empresa familiar e a gestão da empresa familiar. Então, o que nós vamos ter é uma plataforma muito robusta, e assim que nós tivermos, logicamente, a possibilidade, eventos presenciais para desenvolver a farmácia magistral com uma quantidade de conteúdo direcionado para a realidade das empresas familiares magistrais e com condição de agregação de valor para todo gestor, fundador ou fundadora, sucessor ou sucessora de um negócio desse segmento. Então, o diferencial desse programa, ele é o seguinte: a gente tem atividades conduzidas por especialistas, então a linguagem é muito própria para um negócio magistral e para a empresa familiar. A gente tem um conteúdo e ferramentas para ajudar na gestão. Nós vamos poder fazer visitas técnicas, nesse primeiro momento, visitas técnicas virtuais, mas a gente vai poder fazer visitas técnicas em loco em situações pós-pandemia. As turmas, elas são reduzidas, então a gente tem uma quantidade bem restrita de participantes para garantir
um bom networking e um bom aproveitamento. Aí eu já falei um pouquinho sobre o networking, os canais exclusivos de comunicação. Nós temos dentro do site da RICA material que fica lá à disposição de vocês para baixarem. Tem lá uma série de materiais de suporte para gestão. Nós temos o grupo de WhatsApp para discutir o dia a dia, e nós vamos ter canais de comunicação que agregam valor, como eu já falei, que oferecem conteúdo em diversas plataformas multimídia. E aí a gente tem as plataformas multicanais, e aí após o programa, os participantes eles podem integrar o clube, que é um clube diferenciado, é um clube é um clube exclusivo para disseminação de conhecimento. Então, os objetivos: capacitar fundadores para a gestão do negócio, oferecer aos herdeiros e sucessores conhecimentos para poder desenvolver esse negócio e qualificar os participantes do programa de formação para o clube. E aí, os objetivos específicos são os seguintes: conteúdos e cenários relativos à empresa familiar, vocês vão ter uma boa dimensão disso. Debater sobre profissionalização, preparação para a sucessão dentro do negócio magistral, muito específico, e aí entender um pouco o que é governança corporativa e promover a melhoria contínua dos negócios. E para vocês entenderem um pouquinho a estrutura desse programa, do programa de formação, a gente tem no primeiro módulo projeções econômicas, planejamento estratégico sucessório, governança corporativa, a sucessão familiar propriamente dita, direito societário, direito de família, gestão de marketing e vendas e direito do consumidor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre governança corporativa e sucessão familiar e planejamento sucessório. Nós vamos ter, normalmente a gente tem um fórum sobre quais são as projeções econômicas para o próximo ano. A gente tem profissionais e economistas que atuam já no mercado e já trazem um direcionador para o próximo, para o exercício de 2021. E aí questões mais direcionadas para o direito societário, quais são as questões importantes para levar em consideração, e o direito de família dentro da empresa familiar, e gestão de marketing e vendas com direito consumidor. No módulo 2, a gente tem fluxos e processos, vocês vão entender como mapear processos, estabelecer indicadores, gestão estratégica de estoque, direito trabalhista e gestão de pessoas. E no terceiro módulo, nós teremos gestão financeira, planejamento fiscal e formação de preços, direito tributário e carreira do herdeiro. Quando a gente fala em carreira do herdeiro, nós normalmente vamos trazer herdeiros para discutir um pouco o comportamento organizacional à luz dessa realidade da sucessão do negócio de família. E eu acho que é isso. Nós estamos à disposição. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais quem é a RICA, nós temos algumas plataformas e o site da empresa. Vocês podem, inclusive, observar lá quais são os programas de qualificação que nós já desenvolvemos e quem são nossos parceiros nesses programas. Se quiserem conversar um pouquinho sobre o programa de formação de sucessores e fundadores para os negócios magistrais, o telefone da RICA também está aqui. E nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desse projeto, porque eu acho que é um projeto inovador e é um projeto que é uma necessidade de muitas organizações. Então, eu quero agradecer de novo a Anfarmag pela oportunidade, pela parceria, e quero muito encontrá-los no nosso programa. Um grande abraço e nos vemos em breve, se Deus quiser, no início do nosso programa de formação. Tchau, tchau.